Assunto de aula de hoje é o centro de massa. Então, vamos lembrar o princípio da alavancagem. Lembra aulas sobre avalanca que fica em equilíbrio. Então, vamos pensar que a avalanca é um haste sem massa, rígido. E ela tem suporte aqui, chamado fulcro, esse ponto. E nos extremos da avalanca, colocados as massas. Uma e outra. Quer dizer, M1, M2. E aqui tem distâncias entre o extremo da avalanca e o fulcro, D1, D2. Certo? Nós descobrimos o princípio da alavancagem. Então, essa avalanca fica na posição horizontal. Tá? E nós temos três forças agindo no sistema, quer dizer, na avalanca. Duas forças de gravidade e uma força de reação, nesse ponto que se chama fulcro. Certo? Então, a avalanca fica em equilíbrio, parado. Então, esse ponto O é preso, mas a avalanca pode girar em torno desse ponto. Mas ela não gira porque tem equilíbrio. Primeiro, a força da reação mais forças de gravidade, que a gente pode escrever nessa forma porque eles são paralelos. Isso deve ser zero. Isso é segundo a lei de Newton. Mas, para corpo estendido, isso era para o ponto material. Se fosse ponto material, todas as forças zero, o ponto material é parado. Mas, como a gente descobriu que nosso sistema é corpo estendido, a gente descobriu o princípio da alavancagem, que dizia a soma dos momentos da força deve ser zero. E nesse caso, o que é o momento da força? Se nós introduzimos, então vamos continuar esse desenho aqui também, tem ponto O, e a gente vai introduzir dois raios, de ponto O até massa M1 e massa M2. M1 e M2, certo? Esse raio R1, esse raio R2. As forças que nós temos aqui, forças de gravidade, são paralelas, nesse caso. E nós temos a soma de raio, produto vetorial com uma força, momento da força 1, mais raio 2, força 2, deve ser o zero. E nesse caso, porque os raios são perpendiculares às forças, certo? 90 graus, produto vetorial, módulo de um vetor, módulo de outro, sino de ângulo. Sino de ângulo 90 graus é 1. Então, só a gente deve observar, lembra, a gente deve observar direção, sentido das momento da força. O momento da força é um vetor, certo? Então, por exemplo, consideramos o momento da força 1. Claramente, esse momento é perpendicular a esses vetores R1 e F1. Quer dizer, perpendicular ao plano do quadro. Ele passa, então, o momento da força passa ao longo dessa linha. Não passa ao centro, né? Então, vamos ver. Não passa o ponto M1. Agora passa. Nessa linha é só observar o sentido. Sentido dado gerando o primeiro vetor, quer dizer, esse aqui, no vetor de raio, no sentido do segundo, e usando a lei de Saccaroli. Saccaroli vai na nossa direção, vai sair do quadro. E aqui, o momento da força vai ter o mesmo eixo, só que sentido contrário. E por isso eles somam ao zero. Mas o momento da força tem módulo, nesse caso é D1, M1 no G, igual ao módulo de segundo, M2 no G. Cancelando o G aqui, nós vemos o seguinte, que as distâncias D1 e D2 são inverso proporcionais às massas. Esse é o princípio de
alavancagem quando as forças são proporcionais às massas. Então, é isso que nós temos. Ou inverso proporcional às forças, né, no geral. Então, para que eu estou dizendo isso? Observa o seguinte, que esse sistema, que é avalanca com duas massas e um suporte, ponto O, essa avalanca e duas massas claramente ficam paradas, certo? E eles ficam parados com uma força só, externa, além das forças de gravidade que aplicam nas massas. Essa força de reação, N. Certo? Então, quer dizer, se a força de reação é aplicada no outro ponto, por exemplo, esse aqui, ponto errado, né? Ou com vírgula, distâncias não observam essa regra de inversa proporcionalidade às massas, certo? A avalanca não vai ser parada, ela vai girar em torno desse ponto ou com vírgula, certo? Se ponto de suporte era O com vírgula, e esse ponto aqui é preso, a avalanca iria girar, né? Que sentido? Ela ia girar no sentido anti-horário, quer dizer, essa massa vai para cima, iria para cima e essa para baixo, certo? Não seria em equilíbrio. Então, mas esse ponto O, na reta que junta as massas, tem nome específico, certo? Esse ponto O se chama centro de massa. Para esse ponto, nós temos a seguinte equação. Então, ela claramente satisfaz isso, mas a gente pode escrever a mesma coisa na forma vetorial. Então, vetores da posição multiplicados por massas, se somar, esse vetor é zero, certo? Por que ele é zero? Esses vetores são R1 e R2 no sentido contrário, certo? O distância, quer dizer, módulo de R1 é D1, certo? Módulo de R2 é D2. Usando esse princípio de alavancagem para esse caso, nós temos exatamente zero, certo? Por que é zero? Porque esses vetores partem do ponto O. Esse ponto O se chama o centro de massa, nesse caso. Então, o ponto que para duas massas que satisfaz essa equação aqui, se chama o centro de massa. Então, vetores que partem do centro de massa, R1 e R2, até as respectivas massas M1 e M2, certo? Esses vetores de posição multiplicados por massas se somam ao zero. E esse ponto específico tem a seguinte propriedade. Se nós consideramos essas duas massas como serem concentrados, quer dizer, nesse ponto, em vez de deitados na avalanca, né? Concentrados nesse ponto, o que precisa para equilibrar essa massa? Só agir com uma força N igual à soma das forças de gravidade, M1 e M2 na G, sentido contrário. Então, nossa avalanca, nosso sistema em avalanca com massas vai se comportar com uma massa pontual concentrada no centro de massa, certo? Para parar esse ponto material com massa igual à soma das massas, então esse ponto vai ter massa que é igual à soma das massas, certo? E esse ponto material exatamente vai ser no centro de massa do sistema. Quer dizer, o raio desse ponto do centro de massa vai ser o zero, certo? O raio zero. Então, o raio do centro de massa é o quê? É o centro da referencial. Mas, no geral, o raio do centro de massa a gente pode achar usando essa equação que deveria ser zero. Então, o raio do centro de massa, como é que achar ele? Somar as massas multiplicadas por raios. Já falta espaço. Dividir por soma das massas. Se esse vetor não é zero, é lá que fica centro de massa. Então, se nós pegamos O com vírgula, o início da referencial, claramente esse raio do centro de massa fica esse vetor aqui, certo? Exatamente isso que vai dar se nós somamos vetores da posição respeito a esse ponto O com vírgula dessas duas massas multiplicados por massas, certo? Então, nós descobrimos o seguinte: o centro de massa, o sistema de duas massas, se comporta assim como se fosse toda a massa concentrada nesse ponto. Então, isso vale para mais do que duas massas. Vamos considerar três massas.
certo? Para que isso é assim? Ó, vamos considerar 3 massas pontuais, M1, M2, M3. E como aqui temos 3 massas, eles ficam num plano, né? Que tem 2 vetores fechados aos 3 pontos, certo? Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Né? Ó, sempre ficam no plano. Imagina o plano desse triângulo M1, M2, M3, seja o plano do quadro. E o quadro na posição vertical, perpendicular à superfície da Terra. E força de gravidade, então, vai agir de cima para baixo no quadro, no plano do quadro, certo? Cada massa tem força de gravidade que haja, certo? São paralelos, dependem das massas. Imagina que esse triângulo, em verdade, é rígido, certo? Rígido assim. Tem, quer dizer, triângulo que não tem massa nenhuma, e tem massas somente nos vértices do triângulo. Essas massas M1, M2, M3. Esse é o nosso corpo rígido. E agora, pergunta. Se eu quero um suporte, quer dizer, fazer um buraco nesse triângulo e fazer, quer dizer, eixo aqui, passar eixo perpendicular ao plano do quadro, nesse ponto do buraco, ponto O, certo? Ponto O, certo? Qual ponto devo escolher para esse sistema, que esse triângulo fica parado? Claramente ele não vai deslocar como inteiro, porque tem ponto fixo, ponto O. Tem um eixo que passa aqui. Mas ele pode girar em torno do eixo. Por exemplo, pode girar nesse sentido, né? Ó. Quando ele não gira? E aqui a gente descobriu para isso que deve ser a soma dos momentos da força deve ser a zero. É uma das aulas anteriores. Nas forças. E forças são a massa e a g, a aceleração do queda livre. E isso deve ser a zero. Então, essa é a nossa força Fi, age na massa I, e isso é o vetor da posição da massa respectiva ao ponto O. Então, se nós queríamos que com esse ponto preso, nosso triângulo não gira, nós precisamos dessa condição. Aumento das forças é zero. Claramente vai ter uma força a mais, que haja força de reação devido a esse suporte, tá? Eixo, N. Mas essa força tem momento igual a zero porque o raio é zero. Não, fica no ponto O, suporte do ponto O, certo? Então, mas essa equação pode ser escrita de outro jeito. Então, observa que aqui, primeiro você multiplica massa no G, depois faça produto vetorial com vetor da posição. Mas, devido às regras do produto vetorial, a gente pode multiplicar o produto vetorial do RI com G no MI e depois somar. Ou a gente pode fazer melhor, multiplicar a massa no vetor RI e depois somar e depois multiplicar no G. Isso é devido às regras distributivas do produto vetorial. Ó, a gente primeiro soma, depois multiplica no G, e isso deve ser o zero. Isso é equivalente que escrito lá. Então, observa que isso é condição do que? Quando isso é zero, nosso O é o centro de massa. Esse vetor aqui, a gente vai chamar posição do centro de massa do sistema. Então, o que é isso, então? A soma das massas. Então, esse vetor tem unidade de massa na distância, né? No vetor da posição do centro de massa. Isso que nós descobrimos para duas massas, certo? Agora vamos definir o vetor da posição do centro de massa usando essa fórmula. Quer dizer, precisa dividir essa soma do lado esquerdo, que deu 1 a 3, por massa total do sistema, certo? Ó, e a gente vai achar a posição do centro de massa. Quando o centro de referencial, O, coincide com o centro de massa, esse R do centro de massa vai ser zero. Certo? Isso aqui é escrito lá. Quando isso é zero, claramente, produto com qualquer vetor também vai ser zero. Então, se colocar o ponto O no centro de massa, suporte, o triângulo, nosso corpo, não vai girar,
porque a condição do equilíbrio é satisfeita. A soma dos momentos das forças é zero. Ele não vai gerar. Quer dizer, ele pode gerar se dá impetus inicial. Quer dizer, puxar uma massa, ele vai gerar e devido à força de atrito com o eixo vai parar eventualmente. Mas não vai gerar se inicialmente não tem velocidade, quer dizer, angular do giro, certo? Isso é a condição do equilíbrio. Então, o suporte, o eixo que atravessa o triângulo, é o suporte dele, deve passar no centro de massa do sistema, para o sistema ficar, que o triângulo ficar parado. Então, esse é significativo do centro de massa, no caso geral, mais do que dois corpos. Então, o que nós descobrimos? Que o centro de massa, que eu vou anotar assim, centro de massa, vetor da posição, é a soma. A gente até agora considerou massas pontuais, lembra? Imagina que tem N massas pontuais. Com vetores da posição, ele repetiu um referencial inicial tal, certo? Dividimos por soma das massas. Quer dizer, dividimos por massa total e isso vai dar vetor da posição do centro de massa. Quando ele é zero, o centro do referencial coincide com o centro de massa. Certo? Então, nós descobrimos que o sistema de massas pontuais, N massas pontuais, no caso, nós consideramos agora E3, 1, 2 e 3, se comporta como uma massa concentrada no centro de massa. Imagina que esse ponto aqui é centro de massa. Concentrar a massa total nesse ponto, certo? Concentrar a massa total nesse ponto. E, nesse caso, esse corpo, quer dizer, três massas assim, juntos com hastes, por exemplo, vai se comportar com uma massa concentrada nesse ponto aqui. Respeito às forças de gravidade que hajam nas massas. Quer dizer, esse centro de massa também pode ser chamado o centro do peso do sistema. No sentido que, se nós precisamos apoiar um sistema de três massas, mas conectadas com os hastes ou um triângulo mesmo, por um ponto só, nós precisamos fazer suporte no ponto que é o centro de massa, certo? Isso é válido, respectivamente, como é que quer dizer, alinhado o triângulo com a superfície da Terra, né? No caso de três corpos, né? Esse aqui, por exemplo, imagina que ele fica, o plano dele não é perpendicular, não paralelo à Terra, faz um ângulo com o plano da superfície da Terra, um ângulo tal, tá? Ângulo φ, né? Plano do três massas sempre ficam no plano, em caso de três massas, certo? Se apoiar esse sistema, quer dizer, um triângulo de sólido, sem massa e três massas concentradas no vértices, apoiar no centro de massa, com suporte, certo? Ele vai ficar em equilíbrio, certo? Por mesma razão, que a soma dos momentos da força vai ser zero, certo? Então, esse é o centro do peso do nosso sistema. Então, isso é válido para qualquer outro corpo, ou qualquer outro corpo estendido tem também centro de massa. Como é que calcular esse centro de massa? Para isso precisa pensar que o corpo é dividido em pequenos pedaços, quer dizer, pequenos volumes, quase pontuais, e somar, pegar essa soma, pequeno volume, na posição desse volume I, né, somar sobre todos I. Certo? Isso vai dar a massa total do corpo na raio do centro de massa. Certo? Mas isso precisa, no geral, fazer uma integral, que a gente não vai fazer nesse curso. Mas o centro de massa existe para qualquer corpo. Certo? Tudo bem? Então, para que serve o centro de massa a mais? Vamos considerar um problema que a gente já considerou. Colisão de dois corpos. Duas massas pontuais, certo? A gente descobriu que colisão ou qualquer interação de dois ou a mais corpos pontuais, M1, M2, M3, pode ser N, né? Interação entre eles somente, não tem forças externas, certo? A gente descobriu que, nesse caso,
qualquer que seja a força de interação entre esses corpos, somente, não tem forças externas, o que conserva é o momento linear. O que é momento linear? A massa na velocidade do corpo, certo? Imagina que inicialmente esses corpos têm essas velocidades, certo? E acontece talvez uma colisão ou interação por força de gravidade, qualquer que seja a interação. Essa soma vai ser um vetor constante, quer dizer, velocidades de cada corpo separadamente vão mudar durante o movimento, certo? Vão ficar funções do tempo. Mas essa soma é um vetor constante, certo? Isso que a gente descobriu. E esse produto a gente chamou também de momento linear. Tá vendo? Essa conservação do momento linear. De sistema fechado. O que é sistema fechado? É o sistema de corpos que interagem entre si, não tem forças externas. Ó. Agora, vamos olhar nessa conservação de momento linear de outro ponto de vista. Então, o que é essa soma? O que é velocidade? É a mudança do vetor da posição com o tempo. Então, lembra que esse é o limite da mudança quando o tempo passa ΔT, vetor ΔR, ΔT vai para o zero. Ou se chama derivada, né? Nesse caso, derivada do vetor, certo? Não precisa se preocupar com calcular isso, a gente não vai precisar isso. Então, vamos pensar em N, né? N corpos, no geral. Tá? Esse é constante, vetor constante, certo? Que pode ser, porque a unidade desse vetor é massa na velocidade. A gente vai colocar a massa total do nosso sistema, e não um vetor de velocidade. Então, a gente definiu esse vetor assim. Pegou essa soma que é constante e dividiu por massa total, que também é constante. Esse vetor é constante. O que é esse vetor? Vamos observar que isso. Isso é a mudança do vetor da posição multiplicado na massa que é constante. Vamos pensar que corpos não perdem massa, quer dizer, não quebram em partes, por simplicidade, né? Mas mesmo que aconteça isso, não vai mudar nada, só considerar essas duas partes como dois corpos separados desde o início, certo? Então, a genialidade aqui é absoluta. Então, isso é constante, certo? Como massas são fixas, constantes, a gente pode considerar a mudança de esse vetor aqui, MI no RI, certo? E soma também é constante, certo? Mas isso é o quê? A gente pode trocar também a soma e a derivada. Certo? Mudança da soma é soma das mudanças, né? Essa é a regra geral, né? Isso é constante, certo? Isso é aquela massa total do sistema no vetor V que a gente definiu acima, certo? Mas essa parte, exatamente, a massa no vetor da posição do centro de massa. Então, a gente pode escrever lado esquerdo assim, mudança do vetor da posição do centro de massa, porque a massa fica constante, ela não muda, né? Massa total. Igual a massa no vetor V que é constante. Então, descobrimos que, cancelando a massa, que mudança da posição do centro de massa é aquele vetor V que a gente definiu aqui, que entra aqui. Então, o que nós descobrimos? A lei de conservação do momento, na verdade, fala o seguinte, que o centro de massa do sistema fechado se desloca em velocidade constante. Então, o que nós descobrimos? Centro de massa era vetor, que é a soma das massas, 1AN, N corpos, pontuais, por exemplo, no sistema, dividido por massa total, certo? Massa total é a soma das massas. Velocidade desse vetor, escrevendo aqui esses símbolos da derivada, mas claramente a gente pode entender o que eu estou fazendo, né? Pegando mudança de vetor R, porque muda o vetor RI, assim, durante tempo, dividido por tempo, né? E isso vai ser a soma. Mudança do vetor RI é a velocidade desse corpo, certo? Dividida por massa total, certo?
E isso que nós descobrimos era constante, né? E por isso esse vetor V, movimento do centro de massa, é constante. Ó, sistema fechado, desloca-se assim, que o centro de massa sempre desloca a velocidade constante. Isso é bom, porque lembra que referencial inercial deve ser associado com um ponto que se desloca a velocidade constante. Então, pode ser esse ponto, por exemplo, o centro de massa do sistema fechado. Temos sistema, não tem forças externas que ajam nesse sistema de massas, que interagem entre si, certo? Sistema fechado, tem massas M1, M2, daí para frente, eles interagem forças internas, que já entre si. Pegando o centro de massa desse sistema, claramente não vai ser esse ponto O, vai ser ponto aqui, por exemplo. Esse é o centro de massa, certo? E nosso vetor do centro de massa será esse aqui, vetor R do centro de massa. Ele que vai se deslocar com velocidade constante, certo? Então, a gente pode associar a esse ponto, o centro de massa, um referencial inercial também, certo? Tudo bem. Então, como é que, então, nesse referencial do centro de massa, deslocam, por exemplo, duas massas que interagem com força de gravidade? Esse é um exemplo, por exemplo, Terra e Lua. Você pensa que Terra e Lua se giram em torno da Terra, mas isso é errado. Imagina, essa é a massa da Terra, a massa da Lua, tem distância entre eles, certo? Mas isso não é o que acontece. Por quê? Imagina que nada mais haja nesse sistema, que não é verdade, mas já as forças entre Terra e Lua são maiores do que as forças externas, vamos pensar assim. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, vamos desenhar aqui, de novo. Terra, Lua. Imagina que eu desenho eles como pontos, né? Mas na verdade são mais ou menos bolas, né? Tudo bem. Mas essas bolas têm centro de massa. E, claramente o centro da bola é centro de massa por simetria, certo? Então, por isso eu estou substituindo dois corpos que têm dimensão com um ponto que não tem dimensão. Eles interagem com força de gravidade, né? Tudo bem que é força de atração. Aqui tem centro de massa, nessa linha que junta esses dois corpos. Por quê? Porque centro de massa deve ter essa condição, igual a zero. Então, raio R pequeno, R maior, é raios do centro de massa até os respectivos corpos. Então, respectivos corpos como é R até a Terra e R pequeno até a Lua, certo? Do centro de massa. Onde está o centro de massa? Nesse aqui. Quer dizer, distâncias são do centro de massa até as massas, inverso proporcionais às massas. Então, na verdade, o que fica... na verdade, eu posso fazer o seguinte, associar referencial inercial ao centro de massa, nesse sistema de dois corpos. Referencial inercial. Se não tem forças externas, eu descarto força do Sol, das estrelas, das galácticas que existem no universo, né? Porque são menores do que essa força da interação. Que essa distância é muito menor do que outras distâncias. Vamos desprezar por enquanto. O que vai acontecer? Movimento desses dois corpos, duas massas, nesse referencial, vai ser assim que o centro de massa é parado. Mas se o centro de massa é parado, a gente pode pensar, cada vetor, por exemplo, R aqui, pequeno, R maior, giram em torno do círculo. Cada um faz círculo, certo? Então, o que acontece? Na verdade, acontece o seguinte, se esse é o centro de massa, certo? Vetor R vai fazer um círculo em torno do centro de massa. Lembra, nós ficamos no referencial chamado centro de massa. E centro de massa se desloca a velocidade constante. Mas nesse referencial, a velocidade é zero. O centro de massa é zero. E vetor da posição do centro de massa também é zero, porque é o início da referencial. Ó, aqui é o centro de massa. Então, nesse referencial, a Terra vai fazer um círculo também. E a Lua vai fazer o círculo. Certo? Seu círculo. Ó, maior. Certo? Então, no centro de massa. Então, o movimento vai ser assim. Por exemplo, no início do tempo fica aqui, Terra e Lua. Depois, Terra fica aqui, Lua fica aqui. Certo? Ó. O movimento é esse. Do giro. Todo mundo gira em torno do centro de massa. Onde fica esse centro de massa? Agora vamos lembrar que a Terra é uma bola, né? O raio da Terra, mais ou menos,
é 6 vezes na ordem 3 quilômetros, né? Então, se calcular massas da Terra e a Lua, vamos fazer assim, massa da Lua, massa da Terra, mais ou menos essa relação, 10 na ordem menos 2. Quer dizer, 100 vezes a massa da Lua menor do que a massa da Terra. Aproximadamente, isso não é exato. Então, claramente, 100 vezes a distância do centro de massa ao centro da Terra é menor do que o centro de massa ao centro da Lua. E, na verdade, se calcular o centro de massa, então agora eu vou colocar aí o centro de massa. Ele é mais ou menos a 2.000 quilômetros do centro da Terra. Então, fica dentro da Terra, na verdade, porque o raio da Terra é 3 vezes maior, mais ou menos, né? 3 vezes maior, certo? Então, se pegar a Terra, dividir o raio da Terra em 3 pedaços e pegar 1/3, e isso é onde fica o centro de massa, certo? Então, o centro de massa é um conceito importante para entender o movimento dos corpos. Por exemplo, 2 corpos. Então, 2 corpos que interagem entre si sempre movem em torno do centro de massa. Centro de massa não existe referencial associado com ele, que é inercial, e lá ele fica parado, certo? Então, isso é bom imaginar o movimento de 2 corpos a mais. Então, nós descobrimos hoje o seguinte, que o centro de massa é o centro de peso do sistema. Quer dizer, se pegar as massas numa estrutura rígida, certo? E para apoiar essa estrutura num ponto, para ela ficar parada, não gira, claramente não desloca, né? Porque é ponto fixo, o que precisa? Que esse ponto seja o centro de massa. Isso é importante, né? E segundo aplicação do centro de massa, que no sistema fechado, centro de massa move com velocidade constante, em qualquer referencial inercial. Ou, melhor ainda, existe referencial inercial, sempre, associado com o centro de massa de um sistema fechado. E lá o centro de massa é parado. Certo? Tudo bem? Então é isso para a aula de hoje.